Que a graça, a paz e o conhecimento de Cristo Jesus nos sejam multiplicados nesse dia. Eu sou Marcelo Paiva e bem-vindo ao canal Uma Semente para as Nações. E se você não se inscreveu ainda no canal, eu te peço que você me ajude no crescimento desse canal. Se inscreva lá e compartilhe esse canal para que outras vidas também possam ser edificadas por essa palavra. Nós estamos falando sobre a couraça da justiça, essa arma, o qual nós já tivemos um vídeo sobre ela e essa é a segunda parte. Eu tenho feito pelo menos 2 vídeos acerca de cada arma que o Senhor nos deu, para que não seja um vídeo muito extenso, irmãos, que não fique um vídeo muito longo, né? E também para a compreensão dos irmãos. Sendo curto o vídeo, os irmãos vão compreender um pouco melhor a revelação das Escrituras Sagradas. Então, estamos em Efésios capítulo 6, eu vou ler o verso 14, que diz assim: Estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Nessa batalha nós sabemos que precisamos estar revestidos de toda a armadura. É um confronto o qual não podemos escolher que peça revestir. Precisamos estar revestidos de toda a armadura. E qual é o fim, Marcelo, de estarmos revestidos com essa armadura? É de permanecermos firmes no dia mau. Paulo diz que depois de termos nos revestido de toda a armadura, permanecermos firmes no dia mau. Essa expressão de permanecer firme significa permanecer inabaláveis. Permanecer no lugar ao qual Deus nos colocou. E esse é o confronto espiritual, essa é a batalha espiritual, meus irmãos. É nós não desfrutarmos, não permanecermos na conquista de Cristo. Não permanecermos naquilo que Jesus conquistou. Não permanecermos na verdade a qual Jesus conquistou para cada um de nós. Nos revestimos do cinturão da verdade, nos revestimos da verdade. Nos cingirmos na verdade. Andarmos na verdade, mas não na nossa verdade, na verdade de Cristo, na verdade do que Cristo conquistou por nós. Esse é o confronto espiritual, para desfrutarmos ou não desfrutarmos de tudo que Cristo conquistou por nós. Porque no mundo espiritual é uma realidade a conquista de Cristo. É uma realidade a conquista do Messias no mundo espiritual. Agora o confronto é para que os homens da terra, para que os homens não venham conhecer essas verdades. O que Cristo fez, e reconhecer o senhorio de Cristo sobre a humanidade. E não desfrutar da conquista de Jesus. A palavra diz em Colossenses que ele, triunfando sobre os principados e potestades, os expôs publicamente à vergonha. Isso fala de que quando um rei conquistava um território, uma cidade vizinha, ele pegava aqueles que estavam ainda vivos, que tinham se rendido do território estranho, despiam, deixavam aqueles homens nus e o seu rei também nu. Então o rei que tinha conquistado aquela luta vinha na frente montado num cavalo branco e o vencido atrás nu. E ao entrar na cidade, aquele rei que estava nu e o seu exército também nu era exposto à vergonha. Nudez na palavra de Deus significa vergonha. Então foi isso que Jesus fez, foi isso que o Senhor fez no Calvário. Ele envergonhou, ele expôs publicamente Satanás à vergonha e triunfando sobre eles, os expôs publicamente. E nos colocou como igreja do Senhor, como exército do seu reino, sobre os principados e potestades, a fim de triunfarmos, a fim de desfrutarmos da conquista dele no Calvário. E nessa guerra, nessa batalha espiritual, também temos a couraça da justiça, além do cinturão da verdade, que nos mantém na verdade, nessa realidade, a couraça da justiça. A justiça de Cristo que nos é imputada, que nos é transferida e nos torna justificados, justos perante o Senhor, por intermédio de Cristo. Mas a luta contra os principados e potestades é para que você não venha permanecer. Jesus disse em João capítulo 15 assim, que eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Todo ramo que não permanecer em mim é lançado fora, seca e é lançado fora. Mas todo ramo que permanecer em mim dá frutos. E é isso que glorifica o meu Pai, que vocês deem fruto. Então, nesse confronto, é para nos tirarmos do lugar que estamos. E a palavra diz que nós estamos em Cristo. Agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O salmista fala no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E é um salmo de batalha espiritual.
O Salmo 91 é um salmo de batalha espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, a sombra fala de quem está perto. A presença do Espírito Santo repousará sobre aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. E Paulo vem revelando no Salmo 91, declarando que esse lugar, esse esconderijo é Cristo. Agora, pois, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E isso é a justiça de Cristo que nos é imputada. Então, nessa batalha, o foco a eficácia dessa couraça é nos proteger na área do peito, o nosso coração, as nossas emoções, mas também de ataques de frente, frontais e ataques por trás. Ou seja, ataques inesperáveis. A couraça da justiça tem o poder de nos guardar, porque nessa batalha, nosso coração é o alvo. O nosso coração é o foco do inimigo. A palavra diz aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, diz assim a palavra do Eterno: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Que palavra gloriosa, irmãos! Isso é glorioso demais. Isso é glorioso demais. Jesus no Calvário, ele se vestiu do nosso pecado. Ele levou sobre si o nosso pecado. Ele levou sobre si a nossa condenação, as nossas condenações. Ele levou sobre o seu próprio corpo as nossas enfermidades. A palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aqueles que creem no seu nome. Aqueles que se submetem ao senhorio de Cristo. Aqueles que vivem despertados, cientes, não embriagados, mas aqueles que entendem os dias que estamos vivendo, o tempo que estamos vivendo. Aqueles que não estão fascinados com os fascínios do mundo. Aqueles que não dormem, irmãos, mas sim aqueles que estão vigilantes. Aqueles que estão de pé, aqueles que estão revestidos. E Paulo fala que a couraça nos protege contra o dia mau. É interessante isso que a palavra nos revela em Daniel. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado na fornalha por não se submeter ao senhorio daquela entidade representada por Nabucodonosor, que é uma entidade imperial que tem o poder ou a intenção de dominar territórios, né? Aquele espírito territorial. E por eles não se submeterem àquela entidade representada na pessoa de Nabucodonosor, eles são lançados na fornalha. Mas o que é interessante no texto é que a fornalha, sendo acesa, ela já era acesa para queimar todos aqueles que se levantavam contra Nabucodonosor. Mas quando um crente se levantou contra aqueles 3 crentes no Senhor, se levantaram contra Nabucodonosor, a fornalha teve que ser aquecida 7 vezes mais. Por quê, Marcelo? Porque é assim, meu irmão. A luta contra os filhos de Deus é 7 vezes maior. É 7 vezes mais intensa. Por isso que às vezes você que está lutando, combatendo o bom combate da fé, você olha ao seu redor pessoas que às vezes nem proferem a fé em Cristo, nem se submeteram ao senhorio de Cristo. Não tem tantas lutas quanto você tem, quanto as que eu tenho. E às vezes você pode até entrar em crise com respeito a isso. Mas é porque a palavra nos revela que contra os filhos da luz é 7 vezes pior ou maior a intensidade das lutas, das batalhas. Então Jesus, ele se vestiu da nossa nudez, do nosso pecado. Ele se vestiu do pecado. Se vestiu do nosso pecado, da nossa culpa. Para que agora, eu e você, para que nós nos vestíssemos agora da justiça que vem dele, por intermédio dele. Na verdade, a armadura nada mais é do que o próprio Cristo, irmãos. Jesus é a armadura, Jesus é essa couraça, Jesus é a justiça que nos cobre, que cobre o nosso coração. E eu fiquei de compartilhar com vocês aqui a eficácia da armadura que ela produz em nós. Em primeiro lugar, a justiça de Cristo, ela nos ensina, ela nos revela que nós não somos tão justos quanto nós pensamos que somos. Nós não somos tão perfeitos quanto nós pensamos que somos. A palavra diz que enganoso é o coração do homem. Mas a justiça de Deus cobre e joga a luz no nosso coração, joga a luz nesse engano e dissipa esse engano que o nosso coração produz. Ele cobre o nosso coração com a sua justiça. Então ele nos revela que nós não somos tão justos quanto nós pensamos que somos. E também nos revela que nós não somos tão culpados, tão pecadores quanto nós pensamos que somos. Nós somos agora justificados por seu sangue. A palavra diz que ele morreu para que nós possamos desfrutar
de vida e vida em abundância, mas também de liberdade. Isso significa que se você não tem uma vida em abundância e nem anda em liberdade, o sacrifício de Cristo para com você é em vão. E isso é uma realidade. Isso é uma verdade. É tempo de se despertar. É tempo de nos despertarmos como exército do Senhor para combatermos o bom combate da fé. Há uma guerra espiritual acontecendo no mundo espiritual e ela não dá trégua, irmãos. Por isso que Paulo diz que orando em todo tempo, com orações e súplicas. Ou seja, permanecendo o tempo todo vigilantes, despertados, cientes da couraça da justiça, cientes da justiça de Cristo, por nós e em nós, e por consequência através de nós. Então a justiça de Cristo nos revela isso. Ela nos cobre. O Senhor vai aceitar os nossos louvores, o Senhor vai aceitar as nossas orações, o Senhor vai aceitar as nossas obras, porque elas são obras justificadas. E só por isso que o Senhor as aceita. Porque elas são justificadas. Mas a couraça da justiça também produz em nós frutos dignos de arrependimento. Ou seja, a couraça da justiça, como eu sei, Marcelo, que eu estou revestido com a couraça da justiça, como eu sei que eu estou revestido com a justiça que vem por intermédio de Cristo, é quando você começa a produzir frutos que provam o seu arrependimento. É quando você começa a ter atitudes que normalmente você não teria, mas que você passa a ter porque a justiça de Cristo habita no seu coração. A justiça de Cristo cobre o seu coração. Então você começa a andar de uma forma íntegra, de uma forma santa, de uma forma irrepreensível. Isso é combater o bom combate. Quando Satanás não tem nada em você, nenhum tipo de acusação em você, nada que ele possa acusar em você. Jesus no Getsemane, ao orar pela terceira vez, e aos seus discípulos ele disse que eu não posso mais dizer, não vou lhes falar um pouco mais, porque é chegado o príncipe desse mundo. E ele nada tem em mim. Isso é a justiça. Jesus estava falando que ele não tem no que me acusar. Ele não tem lugar em mim, porque a justiça de Cristo me cobre. E as palavras dele nos é irrefutada também. Em nada não podemos ser acusados, porque a justiça de Cristo nos cobre. Quando nós pecamos, nós aprendemos isso no primeiro vídeo, temos que nos arrepender, assumir uma postura de arrependimento, colher as consequências do pecado, porque o salário do pecado é a morte, experimentarmos isso, mas permanecermos de pé, porque a justiça de Cristo ela nos perdoa. Nós somos justificados por seu sangue. Isso também fala da eficácia dessa couraça em nós. A segunda coisa que essa couraça produz em nós, que a justiça de Cristo produz em nós, é o fim da indiferença. Quando entendemos a justiça de Cristo, quando estamos revestidos, e aí você vai entender se você está revestido ou não, com a justiça de Cristo, porque é uma realidade, a justiça de Cristo foi nos imputada, é uma realidade sobre nós, o mundo espiritual sabe disso, que é uma realidade sobre nós. Mas Paulo fala, você precisa tomar posse disso. Você precisa se apossar dessa verdade. É uma verdade, mas essa verdade precisa ser verdade para você. Precisa ser uma verdade em você e uma verdade para você. A justiça de Cristo, ela lança fora a indiferença. Se você está indiferente com respeito a tudo que está acontecendo, com respeito aos sinais, irmãos. Os sinais estão aí, os sinais estão acontecendo, tudo que Jesus profetizou está acontecendo. A figueira que é Israel já começou a florescer, Israel completou 70 anos. E Jesus disse que não passaria essa geração. Que geração, Marcelo? A geração que se levantaria depois, quando Israel completasse 70 anos, é o sinal que a figueira começou a florescer. E que essa geração que estiver viva no tempo do florescimento da figueira, iam ver tudo aquilo que o Senhor Jesus descreveu em Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25. Nós somos essa geração. A geração do arrebatamento, meus irmãos. E se você não está revestido com a justiça de Cristo, o arrebatamento para você é uma fábula, é uma mentira, é uma má compreensão. A palavra nos fala sobre 2 arrebatamentos. Há muitos que dizem que a igreja vai passar pelo arrebatamento, pela grande tribulação. Há outros que dizem que e no fim da tribulação será salva. Há outros que dizem que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. Há outros que dizem que a igreja será arrebatada no fim da tribulação. Mas na verdade a palavra de Deus nos revela que há 2 arrebatamentos. Aquele que vai acontecer antes do arrebatamento, antes da grande tribulação,
E o segundo arrebatamento é aquele que vai acontecer depois da tribulação. O que vai acontecer antes da tribulação é o arrebatamento da igreja. Por que, Marcelo? Porque a palavra de Deus diz que a igreja de Cristo ela não foi destinada à ira, mas destinado à graça de Deus. Ou seja, que a justiça de Cristo que está na igreja, que está sobre o seu povo, sobre nós como seus discípulos, como aqueles que se submetem ao senhorio de Cristo, sobre nós não há condenação, sobre nós não há a ira de Deus, mas sim a misericórdia, a graça e a justiça de Deus. Por que nós não vamos passar pela tribulação, Marcelo? Porque a justiça que veio por intermédio de Cristo está sobre nós. E a ira que seria derramada sobre nós, nós que reconhecemos e nos submetemos ao senhorio de Cristo, o Jesus pagou o preço por nós. Então a ira que seria derramada sobre nós foi derramada sobre Cristo. E a justiça que veio agora por intermédio de Cristo é sobre nós. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Então a justiça de Cristo, essa justiça poderosa, ela nos elimina do nosso coração a indiferença. A indiferença para com os perdidos. A indiferença para com os perdidos. A indiferença para aqueles que estão confundidos. Para aqueles que estão enganados, decepcionados, desesperançados, irmãos. Nós precisamos nos levantar como exército do Senhor e alcançarmos essas pessoas para o reino de Cristo. E anunciar essa verdade, que a justiça de Cristo está disponível para cada um que crê. Em o nome do Senhor Jesus, o Messias. E a terceira coisa que essa justiça também põe em nós é a vitória contra a condenação. Bendito seja o nome do Eterno. Glórias ao nome do Messias de Deus. É contra a condenação. Você tem paz dentro de você porque você entende que a justiça de Cristo te elimina de toda a condenação, elimina toda a condenação em você. Bendito seja o nome do Senhor. Se você é uma pessoa que foi decepcionada, ou traída, ou frustrada com alguma coisa, eu te digo, você precisa se revestir da justiça que vem de Cristo. Porque quando a justiça que vem por Cristo, por intermédio de Cristo, alcançar o seu coração, tomar conta de todo o seu ser, quando você entender essa realidade e como um homem espiritual crescido em fé, em entendimento e conhecimento da palavra, não vai importar mais para você o que fazem contra você. Não vai importar para você aqueles que te perseguem, irmãos. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principado e potestade. A nossa luta é muito mais elevada do que você pensa. É contra seres espirituais poderosos, seres invisíveis aos nossos olhos naturais, mas visíveis aos olhos do entendimento. Então não vai importar mais o que essas pessoas fazem contra você, o que falam contra você. O que vai importar para você agora é o que você vai fazer com o sentimento que é produzido no seu coração quando essas pessoas se levantam contra você. O que vai importar para você é o que é gerado no seu coração, o seu coração que agora está coberto com a justiça de Cristo, é o que vai ser gerado no seu coração. O que vai importar para você, o que você vai fazer com isso, irmão? Com esses sentimentos. A couraça da justiça nos fortalece, ela nos sustenta, nos mantém de pé, ela nos guarda. Um dia a justiça de Cristo não estará apenas no nosso coração, estará também no externo. O Senhor há de manifestar no milênio toda a sua justiça. Reinará nesse nível de existência, nesse planeta Terra, com toda a sua justiça. E mostrará para o homem que era possível ao governo, o que era impossível ao governo humano é possível a ele, que é governar nesse mundo com justiça. A palavra diz que o leão comerá palha, que que o cordeiro e o leão pastarão juntos. Uma criança de colo estará junto com o leão. Isso é a justiça. Que essa palavra venha impactar o seu coração. Que essa palavra venha se tornar realidade no seu interior, meu irmão. Que você nesse dia venha receber essa ministração e se apossar dessa ministração. A palavra diz que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito revela às igrejas. Que você nesse dia possa entender que essa couraça a qual Paulo fala é a justiça que vem por intermédio de Cristo. E você precisa se apossar dela. Você precisa se apossar do perdão do Senhor. Você precisa se apossar dessa realidade. Que o Messias seja glorificado em mim e através de mim. Que o Senhor nos abençoe. E até o próximo vídeo. Amém.